Essa é para você. Cadê o Adrilles? Bota o Adrilles na tela. Essa é para você, Adrilles. Esse vídeo foi feito com muito carinho pelo pessoal do Infomoney. Olha que matéria, Enio e Adrilles. Que bela matéria. Pode colocar. MC Pose do Rodo, cantor de funk de 26 anos, foi preso nesta quinta-feira, 29 de maio, pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro, acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e apologia ao crime. A Justiça manteve sua prisão temporária por 30 dias. Segundo a polícia, as letras e shows do funkeiro exaltam o Comando Vermelho e promovem a chamada narcocultura, com eventos realizados em áreas dominadas pela facção e na presença de traficantes armados. A investigação também mira gravadoras e empresários do setor musical, suspeitos de atuar como braços financeiros do tráfico, com indícios de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Artistas do funk, como Oruan e Cabelinho, defendem MC Pose, afirmando que suas músicas são expressão da realidade das favelas e não apologia ao crime. Pesquisadores destacam que o funk retrata a vida cotidiana e que a criminalização da cultura periférica é antiga, ressaltando que mudar o conteúdo das letras depende de mudanças sociais nas comunidades. A prisão de Pose reacende o debate sobre a relação entre arte, cultura e criminalidade nas periferias brasileiras. Pesquisadores, você não ouviu errado, querido telespectador. Pesquisadores veem discriminação contra MC Pose, Adrilles. Essa é a chamada do vídeo. Veja bem, existe uma diferença pontual e drástica entre você descrever uma realidade de uma comunidade que é submetida ao narcotráfico e ao poder do crime e entre fazer uma apologia ao narcotráfico e ao crime. É o que fazem esses funkeiros, MC Pose, Oruan ou Cabelinho, sei lá. Eles enaltecem o Comando Vermelho, eles enaltecem o poder do narcotráfico. O Oruan tem uma tatuagem de um torturador que esquartejou e colocou em pneus queimando vivos o repórter Tim Lopes por fazer reportagem sobre o narcotráfico. É esse tipo de gente, é esse tipo de funk que faz apologia à criminalidade, à pornografia, à pedofilia, à submissão das pessoas, ao enaltecimento do narcotráfico como possibilidade de ascensão social de uma criança, de um adolescente que vai num baile funk. Ou seja, é muito mais grave, por exemplo, que o meu amigo faz lá para fazer a CPI dos pancadores, lá o Rubinho Nunes, é muito mais grave que simplesmente fazer arruaça a noite inteira. Você está inoculando na cabeça de jovens, adolescentes, crianças, que ser narcotraficante é legal, que ser criminoso é legal, que usar uma mulher como objeto descartável é legal. É por isso que eu tenho um projeto de lei, inclusive, que vai banir qualquer tipo de música que faça incitação à pornografia, tráfico de drogas, qualquer tipo de violência dentro das escolas municipais de São Paulo. Por isso que a Amanda tem também um projeto de lei que vai banir do serviço público qualquer tipo de show que faça enaltecimento ao narcotráfico, à violência ou à criminalidade, que são que essas pessoas fazem. Essas pessoas, Oruan, MC Pose, sei lá, Cabelinho, tem que estar encarceradas, tem que estar na jaula. Isso não é arte, isso é apologia ao crime. E aí você tem um intelectual, um subintelectual de pseudo-progressista que vai dizer, não, isso é a realidade da favela, a realidade do morro. Deixa eu te falar uma coisa. Cartola era do morro, Noel Rosa era do morro, eles escreviam as mazelas sociais das suas comunidades, entendeu? Ali Barroso, vários artistas enalteciam exatamente a característica de um povo sofrido que, a despeito das mazelas sociais, emergia como força cultural pujante. Essa gente, esses funkeiros de quinta categoria, fazem apologia e elogio ao mais baixo do ser humano. Fazem apologia a torturadores. Fazem apologia a estupradores, a assassinos, a comandos criminosos. Eles têm que, sim, apodrecer na cadeia, porque tem que ser um exemplo do que não se pode fazer. A música brasileira mudou esse eixo exatamente por uma questão social política, que o pseudo-progressismo acha que toda pessoa vítima social, toda pessoa pobreza que vive em comunidade, que vive em favela, é uma vítima social e que ela pode se rebelar contra o status quo e matar a gente e fazer narcotraficante.
Isso, o narcotráfico fazer uma apologia ao narcotráfico, é exatamente essa questão da vitimização social. E é mentira, porque a maioria da população brasileira, sobretudo que vive em comunidade, é pobre, é excluída socialmente, sim, mas não recai na criminalidade. O que essa inteligência brasileira pseudo-progressista faz é enaltecer esses artistas para enaltecer criminosos, a ponto de ter um criminoso na presidência da República, que foi condenado por corrupção. Entendeu? Eles acham que isso é uma espécie de rebeldia. Roubar o povo, matar o povo, assassinar, estuprar o povo, para eles é um sintoma de rebeldia de uma pessoa pobre que nasce em favela, que eventualmente ofende essa teoria a maioria da população pobre do Brasil, que não recai no crime. Criminosos, os funkeiros Cabelinho, funkeiro Oruan, funkeiro MC Pose, e criminoso, o intelectual pseudo-progressista que faz apologia a esse tipo de gente que não presta. Muito bem, Adriles. Eu adorei a sua fala agora, subscrevo integralmente. E eu acho que o Enio não vai ficar chocado em saber que o PSOL saiu em defesa do MC Pose, né? O Partido Socialismo e Liberdade, matéria da Gazeta do Povo. Preso por envolvimento com o Comando Vermelho, tem a sua defesa feita pelo PSOL. Olha só. Figuras políticas como a deputada federal Talíria Petroni, lá do Rio, ou a Érica, ou Felipe, né? Felipe Hilton, Érica Hilton, do PSOL, se manifestaram em defesa do Pose, de Pose do Rodo, é o nome desse Zé Mané aí, desse bandido. Talíria escreveu nas suas redes sociais: prender o MC Pose é mais um capítulo da criminalização da cultura de favela. Ao invés de perseguir fazedores de cultura... É isso. Não, ao invés de perseguir fazedores de cultura, a polícia deveria investigar e responsabilizar quem financia o crime, inclusive a milícia. Funk não é crime, MC não é bandido. Mas a polícia está investigando exatamente isso. Tem relação com os produtores de conteúdo, as produtoras, os artistas. Tem relação com tudo. É exatamente isso que a polícia está fazendo, Enio. Marco, a situação é bizarra. E eu compreendo o debate de criminalização da arte, etc. e tal. Eu estava discutindo isso ontem com um amigo meu, e eu falei, qual seria o limite, etc. e tal. A gente estava discutindo isso, aí até falei, imagina se... a gente estava problematizando a questão, né? Eu falei, será que o Marlon Brando poderia ser atingido, não sei o que e tal? Aí o meu amigo até trouxe para mim, você sabia que o nome do Pose é Marlon Brandon, né? Eu não sabia. Eu não ouço muita música, eu não conhecia. Mas a questão... E excelente a Talíria ter colocado essa questão. Para mim, tem que colocar mesmo, o pessoal tem que se expressar dessa forma mesmo, porque a melhor forma de combater o pessoal é realmente dando espaço, dando abertura, eles falando mesmo. Tá ótimo, que continue fazendo esse tipo de defesa, porque... E aí, como o Adriles falou, é bizarro, porque se a gente está discutindo isso aqui de uma forma jurídica, né? Mas se a gente coloca isso por uma pessoa que mora na favela, Marco, uma pessoa que é oprimida pelo tráfico de drogas, que eventualmente teve que pagar alguma coisa que não tinha dinheiro para algum traficante, que eventualmente teve que fechar um estabelecimento porque não tinha mais dinheiro para pagar para um traficante, etc. A pessoa que foi humilhada, foi agredida por um traficante, pergunta para ele se essa letra é apologia ou se não é apologia. E outra coisa, Marco, a Talíria, ela coloca as pessoas que estavam envolvidas ali no 8 de janeiro como golpistas, etc. e tal. A própria Débora, a Débora lá que estava lá com o batom, ela é colocada como golpista, não sei o que, porque, dizem eles, o fato dela estar escrevendo lá na estátua com batom é um instrumento, um meio pelo qual ela cometeu o crime de golpe, pipipi, popó. Mas agora, a pessoa, e aí com todo respeito ao MC Pose, a pessoa está no palco falando que, faz o símbolo da facção criminosa, é nós, facção criminosa, bota a arma para o alto, facção criminosa XYZ, aí não é instrumento para o fim da apologia, aí é liberdade de expressão, aí tudo é artista, aí etc e tal. Então, não. Então, a gente tem que ser coerente com o que a gente defende, com todo respeito. Eu acredito que é um debate complexo, etc e tal. Mas aí não tem como, Marco, a gente colocar uma pessoa num ambiente de facção... Meu Deus do céu, um ambiente de facção criminosa ali, a pessoa sabe que aquele ambiente está sendo controlado por uma facção criminosa, o show foi
foi pago e está sendo utilizado, de acordo com a polícia, para a venda de entorpecentes daquela facção criminosa. E aí você vai no palco e diz, é isso aí mesmo, facção criminosa, tem que fazer isso aí mesmo, tem que matar o fulano, tem que matar o ciclano, tem que invadir um morro tal, não sei o que, não sei o quê. Pô, aí como que a gente não vai dizer que isso é uma apologia? E eu digo mais, Marcos, sobre essa questão, desculpa estar falando bastante, mas é porque é uma questão complexa. Essa colocação de artista, etc. e tal, de criminalização da cultura periférica e pipipipopó, com todo respeito aos que defendem isso, a máxima velha, é absurdo, porque eu não lembro da polícia tentando prender o Claudinho Bochecha por cantar Sou Eu, Pipiu sem frajola, sou eu assim sem você. Então, é o que eu lembro de funk antigo. Então, assim, existe a possibilidade de cantar funk, de cantar esse ritmo, de cantar esse tipo de música, sem enaltecer facção criminosa? Existe essa possibilidade? Se existe, meu amigo, então o que você está fazendo? Ah, mas é o que eu retrato. Tudo bem, mas o que você está retratando ali... Retratando não, né? O que você está incentivando, porque no meio do show lá que a polícia colocou as filmagens, não era só... Gente, eu tinha amigo que era da facção criminosa e aconteceu isso, isso e isso com ele. Não era só isso, não. O MC em questão fazia o seguinte: levanta o dedo aí quem apoia a facção X. Então, assim, como é que a gente não vai dizer que isso é apologia?